Você não vende um imóvel, você não vende um apartamento, uma casa. O que você vende? Você vende credibilidade. O cliente ele sabe muito mais do que o corretor. Isso é um erro que a maioria dos corretores comete. Eles tomam a decisão pelo cliente. Amigo não vende para amigo. Que você tem que ser o melhor nesse metro quadrado aqui, que se chama mesa. Porque o corretor aí no mercado, ele guarda o link debaixo do braço, ele não quer colocar no sistema. Você vende a credibilidade, você investe cada vez menos em marketing. O CRM é o coração da imobiliária. O corretor de produto, o corretor de cliente e o corretor de produto e cliente. Puta, meu gerente que não fechou a venda. Então o corretor que põe na cabeça que ele é um prestador de serviço, que ele tem uma empresa, ele vira chave. 60 leads em um mês, ele fez 11 vendas. Ele vai trabalhar e ele trabalha. Fala turma, mais um Papo DMV, destravando mentes e vendas aí na área. E o meu convidado de hoje, turma, esse cara é sinistro, é um cara incrível. Ele tem mais de 15 anos de mercado imobiliário. Eu converso com muitas pessoas, eu rodo muitos lugares e todos os lugares que eu vou, a galera fala muito bem desse cara. Fala que ele é uma máquina de venda, super focado no trabalho e um apaixonado pelo mercado imobiliário. O meu convidado de hoje é o Will. Tudo Seja bem? muito bem-vindo, querido. Obrigado, muito André, pelo convite aí. Gratidão demais pelo isso. seu tempo, gratidão demais pela sua vida. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, Eu cara. que agradeço a oportunidade de estar aqui, a gente bater esse papo, falar um pouquinho mais aí. E sei lá o que vai acontecer. Vamos embora, vamos deixar desenrolar. Expectativas. Vamos aí. Cara, o Papo DMV é o seguinte, você vai contar um pouco da sua vida, da sua história. A turma, o que eles gostam? De saber quem é a pessoa na essência, de onde ela veio, um pouco da história dela, pelo que ela passou. E aí a gente vai levando esse papo, mas é sobre você, cara. É sobre você, sobre a sua vida e sobre a empresa que você tá hoje. Você tá lá não faz tanto tempo, mas essa empresa também, turma, é gigantesca. 40 anos de mercado imobiliário. Não é para poucos. Não é para muitos, na verdade. É para poucos. Me fala um pouquinho, Will, da onde você veio, cara, onde você nasceu? Andrezão, vou começar um pouquinho de agora para trás, mas fui promovido a papai, então há 8 meses fui promovido a pai, então essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sou pai do Pedro, sou esposo da Juliana, né? E sobre o mercado imobiliário, eles me deram tudo. Foi lá que eu conheci minha esposa, foi lá que eu conquistei muitas coisas. E voltando lá atrás, eu sou oriundo do ABC, sou de Santo André mesmo, tá? Do segundo subdistrito, como todo mundo fala, lá na região da Itamaraty, Parque das Nações, né? Legal. Mais profundo, vamos assim dizer. E, cara, eu nasci numa família típica do ABC, né? Meu pai trabalhava numa multinacional aqui em Santo André, minha mãe dona de casa. Meu pai sempre rodou turno, né? Naquelas famosas das 6 às 2, das 2 às 10 e das 10 às 6. E eu cresci que eu tinha que ser aquele clássico, né? Entrar no Senai, fazer mecânica ou elétrica, entrar numa multinacional, casar, 2 filhos de preferência casal, uma casa na praia ou uma chácara, né? Esse é o script que todo o pessoal do ABC tem. E aí eu fui fugindo um pouquinho dos padrões, né? Minha infância foi uma infância bem legal. Meu pai e minha mãe sempre foram muito participativos, né? Meu pai, apaixonado. Sou um palmeirense. Já fui mais, hoje menos, mas ainda gosto bastante de futebol. E, cara, entrei no mercado imobiliário um pouco mais de 15 anos, né? Nunca tinha vendido uma agulha, nada. Caramba. Entrei com o sonho que todo corretor entra, né? De ganhar muito dinheiro. E eu percebo que, assim, ninguém nasce com desejo igual de ser médico, engenheiro ou famoso jogador de futebol. Ninguém nasce com desejo de ser corretor. Ele se torna, né? Entrei, não foi fácil, tá? Tem várias histórias engraçadas aí.
Mas eu acredito que hoje eu sou um cara que conseguiu vencer dentro desse mercado que não é um mercado muito fácil, né? E hoje estou aí há 3 meses na Pantera, nessa mega empresa que me abraçou, Uma que mega me acolheu. empresa mesmo. E tá me ajudando, crescendo cada vez mais, né? E é isso. E para finalizar, sou um praticante de jiu-jitsu, né? Nas horas legal. vagas, para ver se dá essa clareada na mente. Bacana. Pessoal, o Will, ele é um especialista em lançamentos. Então, a Pantera contratou um dos melhores aqui do ABC, se não de São Paulo, do Brasil, para tocar essa parte de lançamentos lá dentro da Pantera. E eu queria que você me falasse, cara, um pouquinho como é que tá essa estruturação, quais são as novas ideias que vocês estão tendo. Eu sei que você viaja pra caramba para trazer novidades, novos formatos, novas possibilidades. Você estuda muito. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que você pretende levar para a Pantera e o que a Pantera já tem. Eu não conhecia a Pantera internamente, tá? Sempre ouvi falar muito, pesquisei e tal, mas um dia eu tive a honra de ir lá bater um papo com o Will. Eu fiquei espantado com a estrutura interna da Pantera. E não é a estrutura física, é a estrutura toda mesmo, dos funcionários, o que eles promovem, o que eles fazem para ter aquelas pessoas unidas, qualificadas e trabalhando dentro de uma imobiliária que eu não tinha essa visão, essa noção de como era lá dentro. Foi muito bacana passar lá com o Will. Quero que você me fale um pouquinho disso. Legal. O Rafa, que é um dos diretores de vendas lá, né? A gente já vem conversando há mais ou menos um ano, né? E aí deu certo em 2025 eu ir para a Pantera para esse novo desafio de montar um departamento de lançamentos. O meu maior desafio hoje dentro da Pantera é eu conseguir cruzar as culturas do pessoal do lançamento com o pessoal de terceiro. Tá. Eu acho que essa fusão vai fazer com que seja um corretor muito mais especialista, muito mais afiado. Legal. Né? Então hoje é a gente trazer essa mentalidade. É um choque de cultura, apesar de todos serem corretores, todos do mercado, mas são estilos diferentes de corretores. Então hoje o meu maior desafio é criar essa sintonia entre esses departamentos. Conexão entre os... Essas conexões. E falar da Pantera é muito fácil, né, cara? É uma empresa de 40 anos, né? Uma empresa muito sólida. Hoje nós temos a maior carteira de administração de locação do ABC, a gente pode falar isso, e o maior banco de dados de imóvel de terceiro. E aí faltava um pouquinho desse braço do lançamento. Né? E aí a gente sabe que hoje, devido às taxas Selic altas, tudo, o lançamento é um jeito da imobiliária, quando está com taxas de juros altos, não cair a sua performance em venda. Então esse é o meu desafio nesse momento aí dentro da Pantera. E me fala uma coisa, cara, são mais de 15 anos. Lá atrás não tinha essa de lead e tal, a coisa era bem, era bem diferente. Hoje tem IA, tem tanta coisa acontecendo. Qual você acha que é a grande dificuldade que você tinha lá que você não tem hoje e o contrário disso? A grande facilidade que você tinha lá atrás que você não tem hoje? Eu acho que hoje eu não diria que é fácil ser corretor, não é fácil. É uma das... Você acha que é mais difícil do que era lá atrás? Eu acho que são dificuldades diferentes devido à evolução, tá? Eu posso te falar que nos meus estudos a profissão de corretor de imóveis ela está entre as 4 profissões no mundo que mais tem ganho financeiro, tá? Só que são dificuldades diferentes. Na minha época eu não tinha toda essa tecnologia, então era um trabalho mais braçal. Então eu comecei com a famosa panfletagem, que era muito comum, e hoje a gente tem os panfleteiros. Na época era o próprio corretor que fazia. Ia pra rua, né? E eu sempre fui um pouco na contramão das coisas. Então, assim, sendo bem sincero, viu, André, eu nunca gostei de fazer panfletagem. Né? Então, quando eu, lá mais ou menos em 2010, 2009, era muito comum isso. E aí lá eu comecei a falar, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí eu lembro até hoje que eu abri uma conta na Nextel, e aí eu estava abrindo para poder ligar, que a oferta ativa, isso a tecnologia ainda não tirou, ela só se transformou, mas ainda o contato telefônico com o cliente para se passar credibilidade é importante. O WhatsApp ele é muito frio. Né?
E aí na Nextel o cara falou assim, você não quer pegar um pacote de SMS? Eu falei, SMS é gratuito, ilimitado. E ali eu comecei a fazer o pai do WhatsApp. Peguei uma lista, pai do mandava WhatsApp, gostei. o SMS e ali eu comecei. Então o que eu vejo hoje de dificuldade é que alguns corretores não se atualizam. Eles não usam a IA, eles não usam o WhatsApp da forma que tem que ser usado para que te ajude na venda. Ele nunca vai substituir o olho no olho. Tá? Nunca. Então, assim, eu já passei por alguns períodos. Então, a gente tinha os panfletos, tinha o SMS, aí veio o e-mail marketing, aí veio o disparador de WhatsApp. Nossa, verdade. Agora veio a Meta, né, que tá bombando. Então, hoje, quando a gente fala de lançamento, o Meta é onde você consegue angariar o maior número de clientes que hoje se chamam leads, né? Eu ainda, às vezes, dou essa... Eu tenho um treinamento que é de atendimento online para vendas, que o nome é LSP, Leads são pessoas. Porque é muito... entraram quantos leads? Quantos leads? Mas você falou com quantos leads? Cara, leads são pessoas. E fiquei nessa e tal. E aí eu criei esse treinamento. E uma outra coisa que eu vejo também, André, é que hoje o cliente, em relação de quando eu entrei lá atrás, o cliente ele sabe muito mais do que o corretor. Exato. Então, se o corretor ele não se atualizar, e o corretor hoje, ele tem que ser um pouquinho de tudo. Ele tem que saber de mercado financeiro, ele tem que ser psicólogo, ele tem que saber de carro, ele tem que saber de arquitetura, enfim, ele tem que saber um pouco de tudo, porque hoje, na palma da mão, a gente tem todo esse tipo de conhecimento. Exatamente. Eu costumo dizer que a maioria das imobiliárias estão ofertando os mesmos produtos, nos mesmos endereços, com os mesmos valores. Aí a turma, os clientes que vão comprar, às vezes eles acham que eles estão falando com a imobiliária, se eles falarem direto com a construtora, vai ter um valor melhor, tal, vai ter algum bônus. Isso não existe, turma. Se você é um cliente que está assistindo a gente aqui, ele pode me confirmar. Esses valores, eles têm um padrão que as imobiliárias ofertam, que é o mesmo valor que a construtora oferta. Então não adianta você querer sair de uma imobiliária e ir para outra para tentar algo melhor, porque isso não acontece. Existe um padrão. Mas vamos lá. Eles estão ofertando os mesmos produtos, nas mesmas localizações, com os mesmos valores, sem nada melhor. Por que você acha que tem hoje imobiliárias que estão arrebentando de vender, estourando aí de vender, e outras não estão vendendo quase nada? O que você acha que é o grande diferencial? E você pode até falar um pouquinho do grande diferencial que você acha que tem dentro da Pantera. Eu acho que assim, eu vou te falar de uma forma bem macro, e às vezes quando um corretor escuta essa frase, ele fala, você está maluco de falar isso? Eu aprendi, nos meus estudos, que você não vende um imóvel, você não vende um apartamento, uma casa. O que você vende? Você vende credibilidade, né? Então, é isso bem que você falou, André. O que vai diferenciar um cliente comprar comigo ou com você se o produto é igual? É um apartamento de 3 dormitórios, suíte, o preço é 500 mil para você, 500 mil para mim. O que vai fazer é a forma como eu me vendo para esse cliente, porque o imóvel ele é um bem que esse cara vai ficar no mínimo 8 anos, 10 anos, ou 30 que seja. Então ele tem que ter essa confiança em você. Exatamente. Então, quando eu vim para a Pantera, é essa credibilidade de 40 anos. Muitas vendas a gente fecha, óbvio, pelo corretor, porque o corretor passa uma credibilidade muito grande, e o cara fala assim, mas é da Pantera, né? Então eu quero comprar porque é da Pantera, porque o meu tio, porque meu pai, alguém tem alguma história relacionada nesses 40 anos da Pantera. Então, se eu fosse resumir, eu acho que o corretor ele deve vender muito mais credibilidade do que ele ficar pensando na comissão ou no imóvel propriamente dito. Cara, você levantou uma bola aqui muito legal, cara. Que eu falo sempre que é o seguinte, você está fazendo atendimento ali online para venda, você não está ali para vender nada. Você não está ali para vender nada. Você está ali, cara, para entender quem é o cliente, entender um pouquinho melhor sobre a família dele, que momento que ele está vivendo. Eu falo que às vezes 2 perguntas te economizam 20 perguntas para você entender quem é aquele cliente. A pessoa fala, mas você tem filho? Tem cachorro? Não precisa, é só... Todas as vezes eu falo, o cliente chegou ali
no salão de vendas, no seu escritório, alguma coisa, você chama ele, pede para ele sentar um pouquinho com você, antes de falar do produto, você pergunta para ele, Will, gostaria de saber, cara, um pouquinho sobre você e um pouquinho sobre o momento que você está vivendo. Acabou. Ali ele te fala 20 coisas, você entende um pouco melhor sobre esse cliente e você consegue ofertar para ele como um sniper, não como um maluco. Porque assim, se você não entende o que ele está querendo de verdade, a fundo e se importando com o ser humano que está ali, cara, que no Brasil hoje, sei lá, nem é 0,7, eu acho, de famílias que têm um imóvel próprio. Se você não entender o que ele está querendo de verdade, se preocupando com aquele ser humano que está ali com você, você vai ofertar para ele o que é bom para você. Isso é um erro que a maioria dos corretores comete. Eles tomam a decisão pelo cliente. Exatamente. Tá? E eles não passam a credibilidade que a gente estava falando agora. O corretor tem que entender que amigo não vende para amigo. Ele não tem que ser o amigo do cliente, mas ele tem que ser a referência daquilo que o cliente precisa. Exemplo, vou no banco. Cara, o meu gerente é a minha referência para aquilo que eu preciso dentro da instituição chamada banco. Então o corretor ele tem que ser essa referência quando o assunto é imóvel. Ele tem que saber as necessidades do cliente para ele achar um imóvel certo, mas ele também não pode ser festa do oba-oba. Né? Então eu acredito também muito nisso. O corretor ele tem que se impor no bom sentido em cima da venda. Eu costumo brincar com os corretores lá na Pantera que você tem que ser o melhor nesse metro quadrado aqui, que se chama mesa. Então ali você tem que dominar o fluxo, ali você tem que saber as necessidades do cliente, mas não ser amigo. Às vezes o corretor ele ultrapassa essa barreira e ele esquece do profissionalismo. E quando ele ultrapassa essa barreira, fica difícil de voltar para a venda, né? Isso aí. Aí o cara vira seu amigo, vira... Óbvio, depois que você vendeu, é critério básico. Você vai pedir indicações, esse cara pode se tornar um amigo. Claro. Mas você tem que tomar o cuidado para não ultrapassar essa linha. Exatamente, exatamente. E eu falo que hoje as empresas elas investem um caminhão de dinheiro, as imobiliárias, as construtoras, incorporadoras, investem um caminhão de dinheiro na entrada de novos leads, certo? Para quê? Para efetivarem vendas. Só que no meio do caminho tem algo que se chama atendimento online para vendas. A venda acontece nesse momento do online? Ela não acontece. Você tem que trazer o cliente para o stand, para o seu escritório, enfim. E a turma está muito despreparada para isso, Will. Verdade. E muito com uma visão de que o lead é praticamente descartável. É aquela frase clássica, né? Qual que é o melhor lead? Sempre o próximo. Sempre o próximo, exatamente. Então, assim, eu converso muito com os meus corretores no sentido também disso. Às vezes você manda um WhatsApp, eu mando um WhatsApp para você, André. A gente está nesse bate-papo. Quando a gente sair desse bate-papo, quando a gente for pegar o nosso celular, é mais ou menos automático, né? Pelo menos no meu caso. Eu vou ver o WhatsApp da minha esposa para ver se está tudo bem com meu filho, se está legal. Grupo da família, trabalho e os números que eu não conheço tal, vai ficando cada vez mais para baixo. Exato. Então, o corretor, o que ele faz? Ele manda um WhatsApp. Oi, eu sou o William. Tudo bem, André? Pode... Aqui tem um empreendimento. E ele começa a dar aquela enxurrada de coisa. Senhora. E ele não espera, ele não quer ter esse contato com o cliente. Exatamente. Né? Então isso também é algo que eu começo a observar. E ele sempre aqui, não atende, vai pro próximo. Não atende. Foi até engraçado, isso aconteceu na imobiliária semana passada. Uma corretora descartou um lead. Tudo bem, a gente tem um processo, quando se descarta o lead, ele vai para um banco de dados e a gente coloca ele num looping no RD Station, legal? Deu 3 dias, mais ou menos, que ela tinha descartado o lead, a corretora estava de folga, essa cliente ligou na central e falou assim, oi, eu não estou conseguindo falar com a corretora, eu quero comprar esse imóvel aqui. Nossa. Aí a gente passou para uma outra corretora porque ela tinha descartado o lead. Né? Caramba. Isso foi um movimento. E um outro movimento muito legal que eu vi foram 2 corretoras. Né? Eu falo muito de corretora porque lá na Pantera a gente tem uma cultura de 80%, quase 85% dos colaboradores serem mulheres. Tá? Que legal. E o meu time hoje de corretor é só mulheres. Que legal. Tá? E uma trocou com a outra. Falou, não estou conseguindo falar com esses 3, 4 clientes. Fala você, se você conseguir falar, a gente faz um 50. Então isso mostra muito o pertencimento que nós da Pantera queremos que os nossos corretores tenham. Né? Que todo mundo se ajude ali.
Então isso é legal, porque o corretor aí no mercado, ele guarda o lead debaixo do braço, ele não quer colocar no sistema, porque ele tem medo que a construtora ou a imobiliária alguém rouba e ele esquece que hoje, através do celular, o seu cliente está navegando por vários sites e está falando com todo mundo. Né? Aí a gente volta no assunto da credibilidade. Entendi. Uma outra coisa que eu reparei também no mercado imobiliário, que tempos atrás não tinha, hoje existe essa questão dos parceiros, né? Das imobiliárias parceiras para com as construtoras. Hoje as imobiliárias não ficam só ali dentro do plantão, 2, 3 imobiliárias. As construtoras, incorporadoras têm, sei lá, 30, 40 imobiliárias parceiras. Queria que você me falasse um pouquinho da sua visão sobre esse novo momento de existirem vários parceiros e a sua visão e a visão da Pantera relacionado a isso. O que vocês acham? Legal. Cara, isso é um assunto bem bacana. Eu fui durante 6 anos gerente de parceria de uma construtora. Tá? Isso eu estou falando mais ou menos há uns 7, 8 anos atrás. Foi onde começou esse movimento. O mercado ele sempre tem evoluções em todos os aspectos. Então, lá atrás a gente começou só com as lançadoras, né? E aí, por uma falha no mercado, vieram-se as houses e por causa de outra falha no mercado, se criou o setor de parceria e nos últimos 5 anos esse setor vem crescendo cada vez mais. Tá? Por que a parceria tomou grande força? Primeiro, porque algumas lançadoras elas não evoluíram com o tempo. Elas continuam com o mesmo processo, da mesma forma de 10, 15, 20 anos atrás. E aí começou a se criar essas imobiliárias parceiras, até também por uma questão de ganho maior, né? De uma remuneração maior, tanto para com eles quanto para os próprios corretores. E as incorporadoras entenderam o custo-benefício disso. Porque hoje para você manter um plantão é muito caro. É muito caro. Por isso que tem um movimento em Minas, e as construtoras de Minas aqui em São Paulo já fazem isso, que elas pegam um ponto central e criam lojas. Né? Eu fui para Curitiba há pouco tempo atrás, e lá tem um showroom de uma incorporadora, onde ela tem quase um quarteirão, e ela divide por produto. Então ela tem uma linha mais econômica, ela tem uma parte, tem um andar de baixo no salão, onde ela tem tudo voltado àquela linha econômica. Uma outra parte médio, alto e altíssimo. Você pega o elevador, que é o elevador que vai nas obras, então ela já faz uma propaganda de como é o acabamento dela, e no andar de cima ela tem todos os decorados. Caramba, que legal. E isso o que é legal? Ela concentra o marketing tudo em um local só. Então, se a gente pegar uma construtora, referência daqui que vocês conhecem, ela tem 3, 4 plantões abertos em Santo André. Ela tem que dividir o marketing dela em 3, 4 regiões e às vezes impacta o mesmo cliente, etc. Imagina você concentrar isso tudo num ambiente só e você dar um tiro de canhão em todo o marketing para todo mundo ir aqui, naquele lugar. Não, baixa demais os custos. A única coisa que eu fico na cabeça aqui é se para o cliente tem o mesmo impacto dele estar indo no endereço que será construído o condomínio. Isso é uma briga, no bom sentido, que a gente tem muito. Eu, ao longo dos anos, eu já vi as duas situações. Tá. Já vi o pessoal da base da pirâmide, do Minha Casa Minha Vida, que ir até o terreno é subsequente. Tá? Não precisa o stand estar no terreno. O cara do alto padrão, do médio padrão, às vezes ele gosta. Mas eu ainda não consegui identificar se isso é um ponto primordial na hora da decisão da venda. Que nem fala no mercado imobiliário, se é um pênalti ou não. Se o cara fala assim, pô, eu compro ou não compro, por que o stand está lá ou não está? Eu ainda não consegui identificar isso. Tá? Porque eu já vivi os dois lados e vendeu super bem. Tá? Porque, claro, se você consegue colocar vários ambientes, vários stands ali, vários decorados no mesmo ambiente, cara, finalizou a venda, você constrói outro, tá tudo ali. Eu acho que tudo também é uma questão de cultura regional. O sul do país ele já tem uma cultura um pouco diferente do mercado imobiliário, do Sudeste, como também do Nordeste. Só para você ter um exemplo, aqui no Sudeste todo mundo quer a face norte, sol da manhã. Você vai para o Nordeste, é o contrário. Eles não querem o sol da manhã porque lá é mais quente. Muito mais quente. Então também tem essa particularidade.
Então muda bastante. Você falou do Sul, tal, você teve num grande evento agora lá no Sul. Tive, cara. Virou a chave. Virou a chave. Você poderia compartilhar aqui com a turma, Claro. pelo menos um insight que você teve poderoso, assim, cara? Eu tive vários, acho que foram 2 dias de evento sensacional e aconselho todo mundo a participar. O primeiro que eu vi é que quando você vende a credibilidade, você investe cada vez menos em marketing. Nossa, isso é muito legal, turma. Olha o que ele falou. Quando você vende a credibilidade, você investe muito menos em marketing. Cara, isso é impressionante. Depois eu vou anotar isso, porque é impressionante. E o outro, trazendo já mais para uma parte técnica para a gente, que o CRM é o coração da imobiliária. Porque ali eu consigo ter todos os dados que vão nortear para onde que eu vou. Até mesmo, porque assim, volta a falar da evolução do mercado, né? A gente ouve ainda alguns gestores imobiliárias que tratam o funil só como quente, morno e frio. E o funil vai muito mais além. E o funil, ele é individual. Né? Então, um exemplo, o André, ele é um cara que recebe lead, ele é muito bom de agendar a visita, mas ele não consegue fazer com que a visita seja realizada. Eu vou fazer um tipo de abordagem com você para você melhorar nisso. O William é um cara que ele recebe a mesma quantidade de lead, mas ele não consegue agendar muito, mas os que agenda ele realiza. Então é uma forma de abordagem também diferente. O que eu acredito hoje não são em equipes grandiosas, que nem era no passado quando eu entrei, são equipes menores, focadas e bem treinadas. Maravilhoso. Eu tenho estudado muito o mercado americano e tal, e eu tô vendo que grandes empresas lá, cara, estão apostando muito forte novamente no atendimento humanizado, mas muito forte mesmo. Inclusive aqui no Brasil tem algumas que estão apostando forte também, Tramontina é uma delas. O que você acha? Por exemplo, você está falando do funil e tal. Hoje é muito difícil você ter um corretor que seja bom em todos os âmbitos, né? Ou você trabalha ele para ele ter performance grande em todos os âmbitos, ou você divide. Você começa com uma SDR, depois passa para o corretor, depois passa para um closer. O que você acha desse... Por exemplo, tem a SDR, ela atende o cliente inicialmente, aí passou para o corretor. Ele cria ali uma afinidade com o corretor e tal, só que esse corretor, vamos supor que ele não é bom de fechamento. Aí ele passa para outra pessoa. Você acha essa transição valiosa ou ela quebra ali a conexão que aquele corretor já pegou com aquele cliente, vai para uma outra pessoa, que é sempre uma dúvida que eu fico na minha cabeça. Eu não tenho esses dados claros, tá bom? Números reais de quando passa, a venda não ocorre com tanta facilidade ou não. Queria que você desse a sua opinião. Eu acho que isso é muito relativo, tá? Por que eu te falo que é muito relativo? Primeira coisa, o corretor ele tem que entender qual tipo de corretor que ele é. E na minha visão, eu acredito que existem só 3 tipos de corretores. Legal. O corretor de produto, o corretor de cliente e o corretor de produto e cliente. Qual que é a diferença? Vou dar um nicho, tá? Tá. O corretor de produto é o cara que sabe tudo do Minha Casa Minha Vida. Tudo. Entendi. Ele sabe todas as regras, ele sabe por que, que o imóvel não tem a suíte, ou por que tem, ou por que, que ali não teve vaga e tal. Então esse cara do produto. Coloca ele para vender um apartamento de 1 milhão, esse cara vai se atrapalhar. Vai sambar. Legal. E mesma coisa, às vezes você tem um cara que só vende alto padrão. Eu conheço alguns corretores que hoje são donos de imobiliárias que os caras são especialistas em altíssimo padrão. Legal. Dentro da Pantera a gente tem um corretor de alta performance que ele só vende apartamento de alto padrão. O do cliente é o cara que assim, André, o que você quer? William, eu quero 60 metros, 2 dormitórios com suíte, 2 vagas. Eu sei que tem ali daquela construtora, eu sei tudo o que acontece e eu trabalho para o cliente. E aí tem esse que é o mais difícil, que é o cara que sabe de tudo, todos os produtos e consegue levar o cliente para todos os lados. Tá? Então, onde eu quero chegar com isso? Essa transição que você fala, a gente tem um problema muito grande, porque o corretor, ele sempre está achando que alguém vai roubar o cliente dele, que ele vai perder a venda. Entendi. Esse é um ponto. Segundo ponto, para que o corretor dê o cliente para outro. Transferência de culpa. Vou dar para o André, se não fechar, a culpa é do André. Entendi. Não é minha. Traz a responsabilidade para ele. Você está entendendo? Então,
essa sua dúvida ainda paira também na cabeça de, acho que da maioria dos gestores. Essa movimentação de um cliente para o lado, para o outro, como que a gente faz? Então, acho que primeiro a gente tem que colocar na cabeça do corretor essa cultura do corretor que é assim, vamos trabalhar junto esse cliente? Melhor eu ter metade da comissão e você metade do que eu ficar guardando esse cliente e não ter nada. Então, assim, eu também compartilho com você. Ainda não tenho esses dados dessa mudança, se dá efetividade ou ainda não. Porque parte também do corretor, né? Entendi. Porque eu vejo que antigamente o corretor ele era mais carreira solo ali dentro de um stand de venda. Não tinha o tempo todo alguém para fazer um fechamento para ele. Pô, eu vou em vários stands de venda hoje, cara, deu um pequeno deslize, ele já chama alguém. E ele já vem tá o chamando o gerente. garçom, né? Isso. Vem cá. Você não sabe, e isso é uma coisa que vem desde lá de trás. Porque você vai entrar numa mesa, você tem que saber o mínimo do cliente para você saber aonde que você vai abordar com ele. Né? Ó, o André, ele tem X filhos, ele é casado, ele gosta de churrasco, ele gosta daquilo. Ó, ele tá com um probleminha na entrada, ele tá com um problema nas mensais. Para que você chegue de uma forma dando a solução para o cliente. Porque imagina eu ter que sentar com você e você me repetir tudo que você repetiu com o corretor. Cara, tudo de novo. E não dá, tudo de novo. gente, Ali não quebrou dá. a conexão para mim. E eu vou te falar hoje, cara, tem tanto produto e tanto corretor migrando de imobiliária para imobiliária com uma prateleira gigantesca que eu já vi várias vezes. O cliente dele chega, ele não sabe nada do produto que ele vai ofertar. Chega em cima da hora do atendimento. Nada, ele não sabe nada. Ele sabe, obviamente, que é 3 dormitórios, uma suíte e tal, mas ele não sabe nada. Ele não sabe da concorrência, ele não sabe nada. Então ele já está quase que pedindo, pelo amor de Deus, pro gerente de vendas ou para alguém sentar ali com ele para resolver aquilo dali para ele passar a coisa para frente, cara. Isso é um sentimento que eu tenho, não sei se é da maioria, mas às vezes eu sinto que a maioria dos corretores faz isso com aquilo que eu acabei de falar. Transferência de responsabilidade. Puta, meu gerente que não fechou a venda. Puta, foi por causa do meu gerente. Não ganhei a comissão por causa do meu gerente. Não saiu a venda por causa do coordenador. Então sempre a culpa é do outro. Né? Então eu percebo muito isso. E essa migração de imobiliária de uma para outra, ela parte do corretor, mas também parte de algumas imobiliárias, que ficam assediando os corretores. Ó, vem aqui que eu te pago 0,5%. E aí eles provocam um canibalismo dentro do mercado. Né? Nós da Pantera, a gente tem muito essa questão de pertencimento. Legal. Tanto que lá a gente tem corretor com 1, com 5, como a gente tem corretores com 23 anos, 25 anos. Nossa. Né? E cada 5 anos a gente dá uma lembrança, um mimo para esse corretor, desde um bottom que ele usa no crachá. Então você fala, puta, aquele ali tem mais de 10 anos, aquela ali tem mais de 25. E é esse pertencimento. Então, dentro da Pantera, a gente não provoca esse canibalismo para que também as outras imobiliárias não façam, né? E dentro da Pantera hoje, existe um projeto de crescimento? Você entrar como corretor, para depois virar um coordenador? Como é que funciona isso lá dentro? O nosso RH é muito participativo, tá? Não conheço muitas imobiliárias, conheço algumas que têm um departamento de RH. Tá? Hoje na Pantera nós somos mais de 16 departamentos. Nossa. E a gestora do RH ela sempre vem com novidades. Tá? Então ela, junto com o nosso diretor, o Rafael, eles criaram um programa VRF5, que é Vendedor Responsável F5 de Atualização. Legal. Que é bem isso que você falou. A gente criou um plano de carreira para o corretor. Então ele entra como estagiário, passa a ser corretor, vem para o programa VR, ele participa desse programa durante 3 meses e faz uma mentoria com quem ele quiser e ele mostra algum plano de ação, tá? E aí tem várias outras coisas ali. E ele, sendo contemplado, ele passa a ser subgerente. Essa semana a gente teve 2 que subiram para subgerentes, um na loja da Vila Gilda e outro na loja do Campestre. E aí passa para ser gerente, passa a ser corretor. E necessariamente ele tem que ir para lá com o Cresce já? A gente tem hoje algumas escolas conveniadas, então a pessoa pode vir, a gente ajuda ela a tirar o Cresce, etc. Processo normal, como a maioria das outras imobiliárias fazem. O nosso diferencial é que a gente tem vários programas de incentivo para os corretores.
desde o VR, Universidade Pantera, Comitê de Marketing. Hoje a gente tem um aplicativo chamado Zen Club, onde a gente disponibiliza coach, nutricionista, psicólogo para o corretor, Nossa, tudo que de legal. forma gratuita. Caramba, que legal. Não, por que eu entrei nesse assunto? Porque ainda existe esse negócio de o cara não deu certo em nada, vai virar corretor. É. Ainda existe isso. Só que você falou de um dado que eu não tinha esse dado. No mundo, a quarta potência... Tá entre as quatro. Sei lá, tá entre as quatro ou a quarta potência de lucratividade financeira, corretor. Sim. Hoje eu entendo que tem algumas pessoas que estão grandes no mercado imobiliário, que falam abertamente na internet. Então, tem algumas pessoas já vindo para o mercado imobiliário por opção, por escolha. Não é mais o cara que não deu certo em nada e está vindo. Ele identificou que ali sim tem uma mina de dinheiro. Tá muito fácil hoje de você ser acima da média. E que legal, cara, que a Pantera também identificou isso e tem esse projeto para a pessoa conseguir entrar lá e ter toda uma estrutura. Porque na grande maioria dos lugares, você entra lá, bichão, vamos pro jogo e bora, você não sabe o que é nada. Quando eu entrei no mercado é mais ou menos isso daí. Vai, tipo, eles brincam assim que é igual pular de paraquedas, né? Você tá lá em cima, o cara só vai, porra, vai e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. E hoje, não que seja mais fácil, né? Mas até vai ser engraçado, é menos difícil. Né? Então hoje o corretor, se ele quiser, isso também depende muito do corretor. Depende muito da pessoa. Ele tem acesso a ferramentas que eu não tinha. E a evolução é normal, né? Era corretor, virou consultor de negócio, agora a moda é falar especialista. Especialista. Então, assim, você tem ferramentas para poder se qualificar e ser acima da média. Né? Igual você falou, eu também estudei por um bom tempo o mercado americano. Né? E lá o profissionalismo do corretor é muito maior. As regras são bem diferentes e elas são cumpridas. Isso é uma curiosidade. A gente segue algumas regras americanas, Sim. porém elas não são aplicadas. Exatamente, é isso que eu ia te falar. Essa é a diferença. A diferença é que aqui, na maioria das vezes, elas não são cumpridas. Então, assim, eu vejo hoje muitos corretores se profissionalizando e são esses que fazem acima da média. Eu conheço corretores, mas tem que vender alto padrão para ganhar muito. Não, conheço corretores que vendem Minha Casa Minha Vida e tem um salário igual ou superior a médicos, a advogados e engenheiros. E conheço gente de alto padrão, corretor de terreno. Né? Tem um rapaz que trabalhou comigo numa das lançadoras, hoje ele é dono de uma grande imobiliária na Zona Norte. Ele em 2000, se eu não me engano foi 2022 ou 2023, ele vendeu, a venda da imobiliária dele foi a venda com o apartamento mais caro de São Paulo. Se eu não me engano, ele vendeu um apartamento de 40 milhões. Nossa. A corretora ficou triste. Mas é aquilo que eu te falei. Ele se especializou em algo. E ele busca coisas. E ele já está num outro nível, ele vai para fora do país. Mas hoje, com a internet, qualquer corretor... Na minha época, a gente não tinha celular para ligar. Era o computador do plantão, era a ligação do plantão. E se o incorporador desse um jurídico pequenininho, você ficava se macetando, porque eu cheguei a fazer plantão com 300 corretores. Caramba. Com 300 corretores. 300 corretores é gente demais, hein? Não, nenhum plantão. Então, assim, hoje é menor. Então, hoje o corretor ele tem um notebook, ele tem um computador. Para quem entra hoje no mercado, e eu tenho o privilégio de bater um papo, eu falo muito assim, você pode ser empresário sem ter os custos do empresário. Então, o que você precisa ter de custo que o empresário tem? Você precisa ter um notebook, um telefone, que qualquer planinho de R$50 hoje você consegue, e você precisa ter o seu vale-refeição, você precisa ter o seu almoço. Os outros custos de um empresário, o corretor não tem. Não tem mais. Ele não paga aluguel, a matéria-prima, ele não precisa comprar matéria-prima para produzir, ele só presta um serviço. Então, o corretor que põe na cabeça que ele é um prestador de serviço, que ele tem uma empresa,
ele vira a chave. E Exatamente. hoje eu vejo uma massa realmente entendendo, abrindo CNPJ, Sim, não digo total. CNPJ para ser parceiro, para ele se regularizar, Sim. para que ele possa ter uma renda, que ele possa declarar um imposto de renda, comprar um carro, comprar uma casa, né? Porque antes o corretor também vivia muito na escuridão dos impostos de renda, essas coisas. E Deixa hoje eu não te mais. você entrou num assunto que eu acho bem bacana também. Cara, a maioria dos corretores, a grande maioria, eu vejo aí no mercado, não consegue se aposentar, cara. Ele tem que trabalhar até o resto da vida dele. E eu vejo muitos corretores que, sei lá, estão 2 meses sem vender, aí pegam um mês bom, os caras arrebentam de vender, ganham uma grana, mas também torram tudo. Você entrou num assunto bem legal, André. No começo do nosso bate-papo eu te falei da fusão do cara do terceiro pro cara do lançamento. Isso que você está falando é muito cara do lançamento. Entendi. Ele ganha em percentual mais, ele ganha mais prêmio, ele ganha muito mais dinheiro, mas ele gasta muito mais. A comissão do cara do terceiro é menor, ele não tem essa variação de prêmios, mas é um cara que, opa, vou comprar um imóvel aqui, vou fazer um aluguel aqui, vou guardar um dinheiro ali. Ele é mais conservador. Entendi. E aí eu tô conseguindo fazer essa fusão dentro dos meus corretores. Então hoje eu já tenho um corretor falando assim, cara, quando eu tiver uma oportunidade eu quero comprar um imóvel. Né? Eu tenho alguns corretores de terceiro que hoje me ligam e falam assim, Will, quero investir, cara, você manja de lançamento. Como que eu faço para investir num lançamento? Então eu tô começando a ver essa fusão. E esse negócio do corretor aposentar é muito difícil, porque é cultural. É o cara cultural, não cara. quer pagar o INSS. O cara, eu sou PJ, Tá. eu tenho um CNPJ, mas eu não tenho uma imobiliária. Eu presto serviço para a Pantera e eu pago os meus impostos, tudo bonitinho, porque no passado eu não pagava. E eu já tomei Umas cabeçadas. uma fumada da receita. E aí dali para frente eu comecei a trabalhar e nos organizar últimos 5, 6 anos eu consegui organizar isso daí. Eu vou até mais além, cara. Esses corretores, eles não têm um seguro de vida. Cara, um seguro de vida às vezes é R$100 por mês. Se ele quebra uma perna, ele pega, sei lá, 10 pau para sobreviver um tempo. Plano de saúde, cara, esquece, a grande maioria não tem. Eles não conseguem se programar de forma alguma com um planejamento de investimento financeiro para se aposentar, cara, com o mínimo de qualidade de vida possível e ofertar isso para a família dele também. E é uma coisa que eu tenho me preocupado bastante. Depois a gente vai conversar em outra oportunidade um pouquinho sobre isso para você entender um projeto aí que eu estou levantando para que isso aconteça com uma facilidade maior. O corretor, é isso que eu te falei. O corretor ele tem que entender várias frentes. Então hoje o corretor ele acha que ele não pode ser um investidor. E hoje a bolsa abriu para a grande maioria. Ele acha que ele nunca vai aposentar. Ele não se programa, né? Até vou um tom meio de brincadeira. Lá em casa é assim, ó. Chegou os boletos, a gente pega convênio, escola do menino, água e luz. Esse é o primeiro que a gente paga. Internet, se sobrar, a gente paga. E aí a gente vai pagando os outros. Mas isso é prioridade, cara. Então quando você começa a colocar propósito na sua vida, começar a colocar prioridade... E, assim, às vezes, cara, você tem que dar uma segurada ali, porque você não sabe como é que é o mês que vem. Mas se programa, faz um fundo de reserva para você. Não existe investe essa programação. ali, aqui, faz o seu dinheiro render. Então, o corretor, é isso que eu te falo, o corretor que busca conhecimento, ele é o cara que está acima da média, e se ele ficar 2, 3 meses sem vender, é óbvio que vai desesperar, mas ele sabe que ele tem uma reservinha ali para pagar as contas necessárias. Exato, exatamente. Mas eu acho que também é cultural das imobiliárias, construtoras, incorporadoras também não abordarem esse assunto com ele, cara, para juntarem e falar, cara, vamos falar aqui sobre investimento, vamos falar sobre o seu futuro, vamos criar um futuro para você. Eu acho que isso daí também deveria partir de cima com uma força maior. Eu acho que é uma via de duas mãos. A incorporadora, a imobiliária, os heads, o topo da pirâmide não fala e a base não se interessa. Não se interessa. Então a gente precisa ter essa conexão. Exato. Né? Então hoje você tem... eu tenho alguns amigos
que estão abrindo frentes de contabilidade exclusivas para corretores. Nesse evento que eu fui no Sul, tinha um stand de uma contabilidade que ela ajuda o corretor, né? Investimentos. Hoje a gente está tendo uma avalanche, uma invasão do mercado financeiro no mercado imobiliário. A gente tava batendo um papinho sobre isso e cara, realmente, o que você acha que isso vai dar? Isso é bom? Isso é ruim? Qual a sua visão sobre isso aí? Nesses mais de 15 anos no mercado, a gente sempre teve algum mote, alguma coisa que fosse assim, vai acabar o corretor não vai existir mais. Só que eu encaro isso como um filtro. Né? Eu encaro isso como uma seleção natural. O corretor que não entender de investimento, ele vai ficar para trás. Entendeu? Então, assim, hoje eu vejo o mercado financeiro invadindo, mas para os corretores que entendem de mercado financeiro e usam isso como uma ferramenta para vender mais, tá dando ótimo. Tá dando bom. É a mesma coisa da IA. Cara, se você for levar a IA ao pé da letra, não vai mais existir profissão nenhuma, né? Porque a IA tá em tudo. Ninguém faz mais nada, né? Acabou o mundo. Só que dentro desse evento também, e desde o Conecta do ano passado, a IA ela só vai fazer aquilo que a pessoa perguntar para ela. Né? Então, a gente fez algumas perguntas dentro do mercado imobiliário, perguntas que eu gostaria do mesmo sentido, mas escrito de formas diferentes, e vieram 4 respostas diferentes. Então, o corretor que não estudar sobre IA, ele não vai conseguir ter o resultado que ele quer. Hoje, dentro da Pantera, a gente usa IA para tudo. Cara, te dá um ganho de tempo absurdo. Quem não utilizar, não entendeu que o maior valor que existe é o tempo. E a IA, cara, ela te dá um ganho de tempo absurdo. O nosso SDR hoje é uma IA. Ela tem nome, ela tem uma persona, ela chama Laís, e ela nos ajudou numa performance de venda absurda. A gente brinca que ela é como se fosse uma frigideira que deixa o lead 100% aquecido. Então essa IA, o menino prodígio do nosso TI trouxe ela nesse evento que a gente foi em Curitiba há uns 2 anos atrás, e é sensacional essa IA. Então por isso que eu te falo, o corretor tem que acompanhar a evolução. A evolução, exatamente. Toda a profissão. Você já imaginou se um médico de 20 anos atrás não aprendesse novas técnicas para operar hoje? 10 anos hoje? Não tem como. O advogado estudar novas sentenças que aconteceu hoje por causa da internet? O engenheiro, novos métodos construtivos? Por que o corretor não tem que aprender diferente? Por que o corretor não tem que trazer aquilo para a gente? Né? Hoje é a mesma coisa quando se criou as plataformas imobiliárias. No começo a gente deu uma balançada, mas hoje a gente tem muito caso de cliente que fala com a gente, visita o imóvel na plataforma, não tem esse contato humanizado, volta pra gente de novo. Volta bonitinho, né? Volta bonitinho. Não, cara, legal, puta bate-papo bacana, eu conseguiria ficar aqui com você, cara, horas, porque muita coisa. Nem muito aprendizado, as né? coisas engraçadas que já aconteceu com o corretor, mas fica para um próximo. É muito engraçado. É muita coisa boa, cara, porque eu tô aqui fazendo perguntas, mas eu tô aprendendo um monte de coisa, cara. É um caminhão aqui, uma enxurrada de conhecimento. Um entusiasta do mercado, sou apaixonado pelo mercado, eu estudo bastante. Às vezes a minha mulher, a Ju, ela até fala assim, cara, descansa um pouco, para um pouco. É um assunto que eu gosto muito, muito, muito de falar, que é do mercado imobiliário. Eu não tenho 5 anos ainda de mercado imobiliário, eu tenho uma grande expertise em marketing, eu tive uma empresa durante muitos anos lidando com marketing e atendimento online para vendas. Quando eu entreguei minha empresa, ela tinha um pouco mais de 100 mil cartões de créditos cadastrados com pelo menos uma venda e era tudo online, tudo por WhatsApp, então ganhei uma expertise grande. Mas eu me apaixonei pelo mercado imobiliário, cara. Eu me apaixonei pelo mercado imobiliário. Aí como eu estudo muito, eu sou um viciado em estudar, então eu entendo alguma coisinha. E o mercado imobiliário, André, ele ainda é um pouco atrasado em relação aos outros mercados. A gente começou a assinatura digital na pandemia. Nossa, verdade. Coisas que já tinham antes. Que já estava rolando. Né? Então, assim, a gente tem muito que explorar ainda dentro do mercado. Muito, muito, muito. Em todos os aspectos. Construtivo,
performance, venda, né? O pessoal confunde muito performance com muita venda. Não é só isso hoje, né? As pessoas acreditam muito nos números absolutos. O André ganhou 100 leads e fez 5 vendas. O William ganhou 10 leads e fez 3 vendas. Quem vendeu mais? O André, porque ele fez 5. Cara, mas ele precisou de 100 leads para fazer 5. Exatamente. O William, ele tem 5% de conversão, 5% de performance. O William, com 10 leads, fez 3 vendas. Ele tem 30% de performance. Exato. Então, se eu aumento o número de leads, a grosso modo, ele vende mais. Então, assim, a gente precisa aprender muito com outros mercados e trazer para o nosso. Porque nós somos um dos pilares da economia do Brasil. Exatamente. E mais uma pergunta que eu tenho aqui para te fazer. A Pantera hoje, ela está dentro dos plantões de vendas de lançamento ou ainda não está dentro dos plantões de lançamento? Então, a gente está com essa operação há 90 dias, mais ou menos. A gente ainda está bem recente. Então, assim, dentro de plantões ainda não. Temos conversas avançadas com alguns incorporadores, tá? Para que a gente faça plantão. Mas também essa questão do plantão teve uma evolução, né? Na minha época se vendia muito de roleta, o cliente passava lá e vendia. Hoje a gente vê que esse percentual de conversão na roleta muito baixo. Muito baixo. Então, assim, o plantão é importante, a gente quer plantão e a gente está trabalhando para isso, mas hoje a gente tem... nós não somos as lançadoras oficiais, mas nós temos 2 plantões hoje já dentro da casa. Tá, legal. Porque eu vejo a turma hoje indo para os plantões, mas trabalhando 90% em cima de novos leads. A galera que está no plantão está recebendo lead, algumas só daquele Plantão. Empreendimento ou de outros, mas eles focam ali, montam um time dentro do plantão, recebendo lead para trabalhar o lead dentro do próprio plantão, inclusive pelo que você mesmo disse que, cara, a passagem ali já não é mais a mesma. O cara já vem, Hoje mudou muito isso, né? Antes, os online, você tinha que ter um lugar fixo, porque você não tinha nada em nuvem. Hoje você consegue pelo celular. Então, o local que a pessoa fica, às vezes menos importa. Mas eu vejo esse grande movimento, sim. A internet hoje é um oceano, quando eu digo do mercado imobiliário, a ser explorado. A gente não explorou ainda quase nada do que a internet pode proporcionar. Então é bem isso que você falou, é uma questão cultural. O cara quero lead, põe lead no meu funil, no meu funil que eu vendo mais. Mas ele não se preocupa nos percentuais de performance dele. Então, dentro da Pantera a gente está trabalhando muito isso na cabeça dos corretores. Seja ele de terceiro, seja ele de lançamento. Sim. Tá? A gente teve até alguns cases de sucesso. Tem um corretor lá que com 60 leads em um mês, ele fez 11 vendas. Nossa. 17% de aproveitamento. E qual foi o grande diferencial dele? Cara, foco. Ele vai trabalhar e ele trabalha. O que acontece às vezes com o corretor é que ele vai e não trabalha. Então ele fica lá no plantão ou na sede da empresa das 9 às 6. Só que ele está conversando no WhatsApp com a esposa, tá vendo TikTok, tá no joguinho. E aí ele chega em casa e fala para a esposa assim, nossa, trabalhei muito hoje, muito. Então o cara não produziu. Trabalhar e produzir são coisas que podem andar junto, mas nem sempre fazem isso. Exatamente. Se você tiver uma carga horária alta sem produção nenhuma, não adianta nada. É exatamente isso. Mas se você tiver uma carga horária alta com altíssimo nível de produção, também se arrebenta. Você pega um cara aí com 60 leads, fez 11 vendas. Cara, 17%. Cara, é bem fora da curva. A gente teve uma outra corretora que com 80 leads ela fez 8 vendas. É bem fora da curva, cara. E é isso que eu te falo. Cada corretor tem uma performance diferente, tem um percentual de conversão em cada estágio do funil. Não dá mais para você fazer um funil quente, morno, frio. Não dá mais. Então hoje você tem que... E você precisa desse funil mais apurado até para você saber da onde vem os seus leads para você investir mais na mídia. Às vezes fica todo mundo indo para a meta,
Mas sei lá, vou dar um exemplo besta. A panfletagem na frente da padaria A, cara, me deu muito mais resultado. Nós estamos nesses 2 plantões, tá? Um plantão, cara, a gente faz panfletagem, a região adere muito e 40% dos clientes que estão vindo vêm através de panfletagem. Caramba, que loucura. Já no outro, pra gente não funcionou. Então, o gestor, ele tem que entender, é no individual. Não dá para você fazer a mesma campanha em todos os produtos. Entendi. 30 mil de Facebook, de Instagram, de Meta, 150 mil panfletos, 5 pontos de captação. Não é receita de bolo. Entendi. Você copia e cola. Cara, o investimento offline é muito mais alto do que o investimento online. É porque ele é mais caro. É mais caro, passa é a muito ser mais caro. Quando você pega no individual, ele passa a ser mais caro. Mas uma estratégia mal feita no online, ela pode ser mais cara do que trabalho bem feito o trabalho offline. no offline. Você acha que um dia o offline vai morrer? Não. Não? Essa Não. questão de outdoor, panfletagem e tal, ele não morre. Não. Eles caminham juntos, né? É o É, cross-media, proporções diferentes. Sim. Mas eu preciso impactar o cliente De em todas todas as as formas. mídias. Me fala uma coisa, você é um cara mais online ou offline? Cara, eu tenho ido muito mais pro online agora. Ótimo. Cara. Mas se Eu fosse... te conheço. Tá. Mas você tá passando na rua, como é que eu pesco você? Eu não sei se você é o cara online ou offline, então eu tenho que te atingir. Então, geralmente o offline, ele induz por online. A ida pro online. Isso. Porque assim, você vai pegar o panfleto, você vai olhar, só que você vai procurar no celular. Exatamente. Antigamente você pegava o panfleto, você ia até a recepção e entregava. Entregava. Agora não, eu vou ler um QR Code que tem ali. Ah, tem o Instagram do cara aqui. Deixa eu ver como é que é o Instagram dele. Isso é um outro erro do corretor. O corretor não coloca o Instagram dele. Eu compro de pessoas, né? Então assim, volto na credibilidade. Credibilidade, exatamente. Isso, a famosa persona. Agora tem um novo termo do marketing para você entender qual é a sua persona e como você tem que agir isso nas redes sociais. Às vezes, separar a rede social pessoal do profissional dá super legal. Mas também não pode ser um profissional muito chato. Né? Muito, sei lá, eu vivo vendo o André de gravata e tal, e quando eu chego lá não é nada a ver. Não Então, condiz. assim, não condiz. Então também tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Eu tava estudando esses dias aí sobre, cara, as coisas... O que você fala tem que ser condizente com as suas ações. Exato. E as suas ações têm que serem condizentes com o que você fala. Realmente, não adianta você estar com uma foto linda lá no seu WhatsApp, no seu Instagram e tal. Chegou aqui, cara, não é nada disso. As famosas fotos de IA. Esse é um outro erro. O corretor, ele usa a foto do IA não para ajudar, e sim para passar uma imagem daquilo que ele não é. Aí a hora que vai para a ação real, cara, ali se perde a conexão. Só para você, ó, eu tava com a foto do meu Instagram do Instituto Nalgo, era uma foto do nosso logo. Eu troquei para minha foto e troquei o nome para André Olari. Cara, o negócio, vrum. Cara, comecei a ganhar muito mais seguidores. Por quê? Conexão, cara. Geração de conexão. É isso daí. Credibilidade. As pessoas querem se conectar. Elas querem se identificar. Eu vi alguma coisa aqui do André que me identificou. Vou seguir esse cara. Exatamente. Mas não pode ser forçado. Então, assim... Tem que ser real. Por isso que lá na Pantera, convido todos aí a entrar no Instagram da Pantera. A gente tem o profissional, o sério, mas a gente tem pitada de humor. A gente usa muito as trends que estão agora no TikTok. Né? Então a gente usa muito isso até de uma forma da gente criar conexão com os nossos clientes. Demais. Seja ele clientes já existentes, de locação ou de terceiro, ou futuros clientes. Então é isso que a gente Eu tenho acompanhado busca. bastante o Instagram de vocês, porque Legal, realmente obrigado. ele atinge, óbvio, tem uma estrutura que é da Pantera, tal, mas atinge vários tipos de público ali. Eu tenho tirado várias ideias bacanas. E a é gente bem legal. precisava atingir o público infantil. E aí, há uns 3 anos mais ou menos atrás, a gente criou a Terinha. Que foi Terinha, legal demais. É um personagem nosso, né? Um bichinho de estimação que ele tem vida própria. E aí ele foi criado pelo mesmo criador do Seninha. Então legal. hoje todos os clientes que compram
Aí a gente faz várias campanhas. Vou dar um outro exemplo aí, voltando um pouquinho, você falou do offline. A gente fez uma campanha offline que, assim, bombou. A gente ia fazer nas nossas lojas, em comemoração ao aniversário de Santo André, um concurso de desenho, de pintura. Legal. O pessoal de um jornal aqui do ABC gostou, lançou no caderno deles de infantil. Caraca. Algumas professoras viram de artes e ligaram na empresa e falaram assim, quero levar na minha escola, resumo da ópera. 983 desenhos pra gente julgar. Nossa! Tá? Caraca! Uma atitude offline. De brand. De brand. Muito bom. Parabéns. Então é isso que eu tô te falando. Você tem que atingir todo mundo de todo jeito. Entendi. Não tem como. Maravilha. Cara, realmente, eu juro, eu poderia passar horas aqui com você, porque eu que agradeço, cara. A oportunidade. Sentar com pessoas que eu tenho aula. Porque eu sou um bom ouvinte, cara. Eu vou aqui te perguntando e tô aqui, ó. Tô aqui. Eu que aprendo sempre com vocês aí. Caramba, legal demais. Bom, vamos lá, cara. Vamos aqui para as 2 últimas perguntas. Uma situação totalmente hipotética, tá bom? Tá bom. Cara, passaram-se 30, 40, 50 anos, chegou o seu dia de brilhar, cara, lá no céu, junto com o Papai do Céu. Só que nesse último dia, cara, você não vai deixar nada para trás, cara. Seu legado, suas frases, suas experiências, todo mundo que você impactou, sua família, nada. Vai ser como se você não tivesse passado por aqui pela Terra. E só que aí Papai do Céu falou assim, cara, eu vou te dar a oportunidade de você dar 3 mensagens, cara. Porra. 3 mensagens assim, turma, façam isso daqui, que eu ganhei isso aqui de experiência e eu passo para vocês. Se eu pudesse deixar só essas 3 mensagens pro mundo inteiro, é pro mundo inteiro, tá? Sinal de fumaça, avião com faixa, telefone, rádio, TV, o mundo inteiro. Tá batendo um coração, vai chegar sua mensagem. Quais seriam as suas mensagens? Cara, eu acho que a primeira mensagem é se ame. Se ame. Eu acho que você tem que se amar. E quando eu digo se amar, é por completo. Então, você tem que colocar para dentro de você tudo aquilo que vai te fazer bem. Seja ele mentalmente ou fisicamente. Legal. Né? Então, acho que ame-se. Quando você começa a se amar, você vai olhar para as pessoas que estão à sua volta diferente e você vai ter atitudes diferentes. Acho que essa é a primeira. Segunda, é difícil, cara. Eu acho que não sei se é uma frase, mas seria uma palavra. Resiliência. Eu acho que todos os dias a gente tem que ter resiliência para alguma coisa, seja profissional ou não. Né? E família. Eu sou um cara muito família. Muito família. E eu acho que a família é a base. Né? É muito gostoso, principalmente para mim agora nessa fase, voltar para casa, ver minha esposa, ver meu filho de 8 meses. Então eu acho que a pessoa que tem essa conexão com a família, ele sabe ser resiliente e ele ama, eu acho que essa pessoa pode ser bem-sucedida aí em todos os aspectos. Cara, que legal. Só para contextualizar o que você falou de se amar, eu falo que as pessoas vivem buscando muito o propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? E eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso. Cara, o meu propósito de vida sou eu. Eu acho que o seu propósito de vida tem que ser você, que é essa questão de você se amar, se entender, se conectar com você mesmo, se conectar com Deus. Havendo essa conexão e você estando bem mentalmente, fisicamente, numa conexão extrema com o Criador, aí sim não é mais um propósito, é a sua missão, cara. Você vai conseguir servir sua família, servir a sua comunidade, servir os seus colaboradores. Cara, por onde você passar, você vai deixar um sorriso, um abraço, algo valioso. Mas, aí as pessoas falam, mas não, meu propósito de vida é a minha família. Mas tudo bem, se você não estiver bem com você, você não consegue transbordar na vida da sua família. É aquela teoria, né, de estar se afogando, primeiro você salva você para poder salvar o outro. Exato, da questão do avião, quando cai a máscara, se salva. Então, eu tenho isso para mim, tá bom? É uma verdade minha, que o meu propósito de vida sou eu e que as pessoas deveriam parar de correr atrás do propósito de vida delas. O propósito de vida delas tem que serem elas e depois elas vão encontrar a missão delas estando bem com elas mesmas e com o Criador. E a última pergunta agora, cara, o
que é pra você? Qual é o significado de sucesso? Qual é a sua definição de sucesso? Cara, eu acho que quando a gente fala de sucesso, a maioria das pessoas arremete muito a dinheiro. O dinheiro é bom, o dinheiro te traz felicidade, seja momentâneo ou não. Mas o sucesso, para mim, ele vai muito mais além do que só o dinheiro. O sucesso, para mim, eu falaria que é família. Eu sou muito apegado a isso. Então, assim, uma pessoa bem-sucedida é o cara que tem um lar harmonioso. Todo mundo tem briga, todo mundo tem as coisas do dia a dia. Mas no seu grande contexto, eu acho que esse cara bem-sucedido é isso. É você ser amado, você amar. E eu acho que quando você tem essa base, o dinheiro vem, cara. O dinheiro vem. Exato. Já aconteceu várias vezes comigo, 100% autônomo, bater aquele desespero e a esposa falou assim, calma, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Vem comigo. E aí aquele cliente de um mês atrás liga e fala assim, William, vou fechar, vamos fazer, cai uma comissão que você não esperava, alguma coisa nesse sentido. Então acho que é muito isso daí, é jogar para o universo. Eu acredito fielmente no que você está falando. Sucesso para mim é chegar em casa, é a mesma visão que a sua, cara. Minha família tá lá, tá bem, eu saber que eu tenho uma estrutura. E vai muito de encontro, cara, com essa pulseira aqui, ó, que é o seguinte, nela tá escrito dá pra ser melhor. Certo? E dá pra ser melhor no que, cara? Dá pra ser melhor financeiramente, ter carro, casa, avião, viagem, tá tudo bem. Eu sou um cara ambicioso também, eu acredito que pra certas coisas só o dinheiro resolve, cara. A ambição bem executada, ela não é pecado. Não é. Ganância é. Ambição é você querer ser melhor todos os dias. Exato. Você como pessoa única, você querer ser melhor todos os dias. Ganância é, eu quero ser melhor todos os dias e se eu tiver que passar uma rasteira no Will, eu passo. Isso é ganância, certo? Então eu sou sim um cara ambicioso e eu acho que para os projetos que eu tenho de vida, cara, o que eu quero fazer para derramar na vida das pessoas, eu preciso de dinheiro. Mas a pulseira não é sobre isso, cara. O dá para ser melhor é sobre, dá para ser melhor com a sua conexão com Deus, dá para ser melhor pai, dá para ser melhor marido, dá para ser melhor com as pessoas que você se esbarra na rua, dá para ser melhor com todo mundo, cara. Dá pra você ser melhor o tempo inteiro no seu amor ao próximo. Verdade. Dá pra ser melhor na sua caridade. Dá pra ser melhor, cara, no seu olhar pro próximo, tentando identificar o que realmente ele necessita. Dá pra ser melhor no quesito não julgar as pessoas antes de conhecer elas e o que estão passando. Verdade. Dá pra ser melhor em tudo isso. E eu utilizo essa pulseira todos os dias pra eu não esquecer que dá pra ser melhor, cara. Legal. E se você me autorizar, eu gostaria de te presentear com essa pulseira. Meu querido, obrigado. Vamos lá. Eu dou sempre a minha pulseira pra que pessoa, legal, cara. Que bacana, é pra obrigado. lembrar que dá pra ser melhor todos os dias. Sim, cara, esse gratidão mantra é pela legal. tua vida, Will. Obrigado, de verdade. eu que agradeço. Gratidão por você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui falar com a gente. Papo bom, a gente sempre acha tempo. Gratidão por você abrir o jogo aqui com a turma, passar tanta coisa legal, porque são muitos anos de experiência. Você é um profissional requisitado e muito bem falado. Obrigado. Não é fácil estar aqui com você. E se você se disponibilizou a vir aqui, é porque de alguma forma a gente criou alguma conexão. Sim, verdade. Eu quero ser muito grato pela sua vida. Outras. Muito obrigado, muito grato. meu querido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, turma. Mais um Papo DMV imperdível. Muito obrigado. Gratidão pela vida de cada um de vocês.